mas o avô dele, que era um tabelião, né, ele registrou o batismo do Leonardo, e lá no registro está que o Leonardo nasceu às 3 horas da tarde do dia 15 de abril. Né, naquela época, a hora do dia era contada, né, 0 horas com o nascer do sol, seria a hora do dia, e a hora da noite começava a contar com o pôr do sol. Né, então, 3 horas da noite significaria hoje por volta das 9 horas da noite que ele nasceu. A árvore genealógica dele está aí, né? Alguns historiadores falam que ele teve 21 meio-irmãos. Né? Da parte da mãe é muito pouco conhecido, né? É conhecido mais o lado paterno, mas eu sei que ele tinha pelo menos 2 irmãos pelo lado da mãe. E a figura da mãe dele, né? Todos os biógrafos, eles dizem que era simplesmente uma camponesa, né? Não há nenhuma outra citação. Até o mês passado, né? No ano passado, desculpe, ano retrasado, no ano de 2006, né? Um antropólogo da Universidade de Kiev, ele andou pesquisando as impressões digitais que tinha na obra do Leonardo e encontrou mais de 200 fragmentos de impressões digitais de uma mesma pessoa. Então ele achava que essa impressão só poderia ser do Leonardo, porque seria muita coincidência ter mais de 200 idênticos, né? Até que, pesquisando a pintura Dama com o Arminho, ele conseguiu achar uma impressão digital inteira, né? Então aí está a impressão digital, e esse antropólogo, examinando essa impressão digital, tem uma característica que bem no centro da impressão digital, que ele, em vez de ser alongado, como acontece com a maioria das raças, né, ela é quase elíptica, que, segundo esse antropólogo, é uma característica do povo árabe. Então, em 2006, ele tinha aventado uma possibilidade de que a mãe do Leonardo, o Leonardo tinha uma ascendência árabe. Até que, mês passado, né, dia 9 de abril desse mês, curiosamente, isso não foi citado em nenhum jornal brasileiro, mas o Corriere della Sera publicou, né, no dia seguinte, no dia 10, que esses dois, né, um é pesquisador e outro é diretor do Museu Ideale de Vinci, eles publicaram 2 livros, e num dos livros ele aventa a possibilidade de que a mãe do Leonardo tivesse sido uma escrava árabe. Eu posso contar mais sobre a mãe dele, mas eu acho que não cabe nessa apresentação. Se depois da apresentação alguém tiver alguma curiosidade sobre a mãe do Leonardo, eu posso falar sobre isso, né? Então, a partir, né, desse ano, existe essa suspeita de que a mãe do Leonardo não era simplesmente uma camponesa, como diz todas as biografias que eu conheço como camponesa, né? Então parece que ela era uma escrava árabe. O Leonardo, né, o nome inteiro dele é Leonardo di Ser Piero da Vinci, né? Ele foi criado pelo avô, né, e ele passou praticamente toda a infância na companhia do tio dele, né, o Francesco, e com o Francesco, segundo as biografias, ele vagava, né, ficava passeando pelos campos, e foi com ele que ele fez a primeira dissecação da vida dele, de uma lagartixa, por volta de 6 anos de idade. Falei do nascimento, tenho que falar da morte dele, né? Ele morreu no dia 23 de abril de 1519, no castelo de Cros, na França, e aí está a tumba dele, mas existe uma lenda de que o corpo dele não estaria nessa tumba, porque a tumba dele havia sido violado anos após a morte dele, porque na época era enterrado com caixão de chumbo, e devido à guerra na França, eles precisavam de chumbo para fazer bala de canhão, e parece que a tumba dele foi violada e os restos dele tenham sido jogados em alguma vala comum, né? Tem gente procurando exatamente onde é que estaria o corpo do Leonardo. Para entender Leonardo, né, eu pedi para pegar na biblioteca uma obra que estava na biblioteca da mecânica, e eu pedi para tirar de circulação, porque esse livro começou a desfazer. Literalmente ele está esboroando num capítulo que eu pedia para os meus alunos lerem. É um capítulo sobre esfregamento, né? Então está desfazendo o livro, então eu pedi para tirar de circulação. Lamentavelmente não dá mais para consultar. Eu estou tentando recurso para digitalizar esse livro, aí novamente passaria para consulta, né?
E esse livro, quando eu li pela primeira vez, esse livro gasta cerca de 1/3 do livro não falando das obras do Leonardo, fala sobre pensadores gregos, né? E foi o capítulo que durante décadas eu nem li, né? Eu vim a ler recentemente, né? Por quê? Porque para entender Leonardo, a gente tem que entender, né, aonde ele viveu, né? Qual foi a vida dele. Então, para entender Leonardo, não dá para falar do Leonardo da Vinci sem falar, né, do que é, como é que era a vida no século XV, né? Então, eu preciso falar pelo menos uma transparência sobre Europa no século XV. No século XV, né, começou logo após, né, a peste negra, né? Então a Europa era um lugar terrível para viver. Teve a Guerra dos 100 Anos, né? Foi devastado pela peste negra. Teve a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. E o pior do que isso, né, era uma idade das trevas, né? A igreja oprimia qualquer pensamento novo, né? Quem pensava, a igreja era excluída como feiticeiros, né? Lembrem da Inquisição que aconteceu na Península Ibérica, né? Então, passando esse século XIV, que era, como eu digo, a idade das trevas, começaram a surgir, né, os primeiros pensadores e os intelectuais na Europa, né? A pintura, a literatura e o progresso começou a ressurgir, né? Então daí o termo Renascimento, né? Então estava começando o Renascimento. Então também tenho que fazer um pequeno resumo do Renascimento, porque eu tenho a impressão, eu pelo menos entendia que o Renascimento tinha apenas a ver com a arte, né? Mas não é isso. Renascimento era muito mais do que isso, né? Então, falando do Renascimento, ou a época das redescobertas na Europa, né? E particularmente a Florença, né? A cidade de Florença era o palco onde começaram a aparecer, né, esses pensadores, principalmente por incentivo da família Médici, né? A Europa estava começando a redescobrir os pensadores gregos, e em Florença estavam obras originais dos pensadores gregos, né? E, infelizmente, né, o pessoal não entendia e não sabia ler grego. Então, o que aconteceu? Nas universidades, né, eles tentaram introduzir a língua como ensino obrigatório, mas, lamentavelmente, eles não tiveram sucesso. Mais do que isso, né, em 1428, eles tentaram uma reforma do sistema educacional, né? Aqui na escola a gente sempre vem discutindo, né, principalmente no 2015, né, a gente está discutindo o que nós deveríamos fazer, o que a gente espera em termos de ensino, né? Isso já acontecia durante o Renascimento, né? Então significa que a época onde os pensadores começaram a desenvolver, né, ou tentar influir na sociedade. Então, com tudo isso, né, inclusive descobrindo a América, mas eu não vou perder tempo, né? Então, com isso, eu acredito que o Leonardo nasceu na hora certa, no lugar certo, só que ele nasceu no dia errado. Então, Leonardo, ele, segundo os historiadores, né, ele escreveu cerca de 13 mil páginas, mas dessas 13 mil páginas só são conhecidos cerca de 7 mil, né? E ele, muito pouca coisa dele em termos de arte sobreviveram. Segundo a Enciclopédia Britânica, só 14 pinturas sobreviveram, né? Após a morte dele, né, existem várias descrições do Melzi, né, como amigo, companheiro, né? E o Melzi levou esses documentos, porque ele herdou, o Leonardo literalmente deixou para ele todas as obras dele, inclusive os modelos que ele tinha construído, e o Melzi levou isso para Váprio, numa cidade perto de Milão, e ele contratou 2 tabeliões para tentar catalogar todo esse material, né? 2 tabeliões em tempo integral, tentaram catalogar todo o material do Leonardo, mas não terminaram essa catalogação, porque o Melzi morreu. E o sobrinho dele, que ficou com o material, não se interessou, ele deu, né, ele vendeu uma parte para o Duque de Toscana, uma outra parte ele deu para o monge Mazenta, e algumas outras obras desapareceram. Então,
Lamentavelmente, né, o Melzi tinha interesse em catalogar, mas o sobrinho dele, que ficou com o material, dispersou todo esse material. Aí está a lista das obras de arte, algumas estão destacadas, né? Então, começando com o Batismo de Cristo, né? A primeira obra, na verdade, não foi dele, né? Era uma pintura do Verrocchio, e o Leonardo pintou